Um problema muito comum de quem tem um espaço de trabalho é a organização dos cabos, principalmente se você tem um computador de mesa. Mas com um pouco de paciência e quase nenhum dinheiro, você pode arrumar os fios do seu setup de forma que eles fiquem praticamente invisíveis. Hoje eu vou te mostrar como, logo depois da vinheta. E lembrando que aqui embaixo na descrição vão ter alguns links que podem te ajudar a arrumar o seu setup. Comprando por lá você ajuda demais a gente e não paga nenhuma taxa a mais. Dito isso, vamos lá que hoje é dia de falar de organização. Pessoal, antes de começar eu quero deixar uma coisa clara. Pode parecer meio óbvio, né? Mas se você não quer deixar nenhum fio à mostra no seu setup, a forma mais eficiente sempre vai ser usar um equipamento com conexão via Bluetooth. Mas hoje eu tô partindo do ponto de que você não tem essa possibilidade, seja por falta de dinheiro ou por não querer mesmo. Então, para esse setup de exemplo, eu adicionei tudo que tivesse algum fio, bem com cara de final dos anos 90 e início dos 2000. Meu principal desafio agora é como deixar essa situação que você está vendo mais apresentável, gastando pouco. Aqui eu vou trabalhar com dois caminhos. O da pessoa que não quer gastar nada para organizar o setup e a pessoa que está disposta a gastar pelo menos um pouco. Então vamos lá. No primeiro exemplo, já que a gente não está falando de gastar dinheiro, os fios vão ficar arrumados, mas não escondidos. Para isso, o primeiro item que eu trouxe aqui, e com certeza você tem ou joga fora com uma certa frequência, são aqueles fechos de arame que normalmente vêm em sacos de pão, sabe? Se você não guarda, tá errado. Não, sério, pega um pote e começa a guardar isso. Ele é muito prático e pode ser maleável, e é ótimo para segurar esses fios. Agora, o segundo item que provavelmente você tem em casa são essas fitas de velcro, que normalmente vêm junto com produtos de tecnologia. Algumas delas são presas nos próprios cabos e não são removíveis, mas é comum ter algumas que venham separadas dos cabos. Aí acaba sendo uma boa pedida para usar na arrumação. Mas agora, se você está disposto a gastar pelo menos um pouco e ter a possibilidade de fazer uma organização melhor, eu vou falar de alguns itens que são mais difíceis de ter disponíveis, mas que não são caros e já ajudam demais também. Primeiro, e de longe o mais importante, vai atrás de uma calha organizadora. Essa é uma estrutura de metal que é prendida no fundo da mesa, na parte de baixo do tampo. Ela é pensada justamente para isso, e já vai ser uma ótima solução para esconder o bando de fio que sempre fica à mostra. No Mercado Livre, por exemplo, você consegue algumas já por algo perto nos R$50. É só procurar como calha J para mesa ou clicar no link aqui embaixo que está na descrição. Existem vários tipos, formatos e preços dessas calhas na internet. Só toma cuidado para não pegar uma maior do que a sua mesa. Aqui no estúdio, como usamos uma mesa de escritório, já temos uma calha que veio embutida. Mas temos esse modelinho aqui para mostrar para vocês que lembra uma cesta de frutas e foi super baratinho. Uma dica sobre essas calhas que é super útil é que você não precisa usá-las apenas para passar os cabos. Se tudo estiver ligado em um filtro de linha, desses cheios de entradas, que muita gente chama de régua, dá para colocá-lo direto lá dentro da calha. Assim, nem o filtro vai ficar aparecendo no chão do seu cômodo. A próxima sugestão é você usar as abraçadeiras de nylon. Esses objetos também são comumente chamados de enforca-gato, que definitivamente não é o nome que eu recomendo você chamar. Bom, essas abraçadeiras são boas por serem leves e super fortes, bem mais do que os fechos de arame que eu comentei antes. Mas o lado ruim delas é que são descartáveis. Isso porque, se você usar uma e por algum motivo precisar tirar do lugar depois de um tempo, já era. Só cortando e jogando no lixo, já que elas foram pensadas para serem trancadas apenas uma vez. O lado bom é que um pacote grande delas até que é barato, e a organização fica realmente boa. Uma opção ainda mais completa é você usar isso que é uma espécie de passador de fios. Ele é legal porque te dá a liberdade de prendê-los em qualquer lugar. Depois é só passar os fios por dentro e deixá-los na direção que você bem entender. Mas o lado ruim é que eles são presos apenas por uma cola. Então com o tempo você vai acabar precisando dar um reforço ou até trocar cada um por ter perdido um pouco da força. Ainda mais se estiverem segurando fios muito pesados e etc. Sem contar que ele vai fixar mais ou menos dependendo da superfície que você tem disponível aí. Então fica de olho. Agora, caminhando para o último item dessa lista, ele não é tão comum assim em casas, mas não é difícil de ser encontrado em ambientes comerciais, que é um tubo organizador de cabos em formato espiral. Ele é um objeto que vai te ajudar a juntar todos os cabos em um único caminho,
mas não necessariamente escondê-los. Mas convenhamos que é muito melhor, visualmente falando, você ter apenas um tubo embaixo da sua mesa do que aquela selva de cabo de sempre, né? Agora, o ponto negativo dele é a sua burocracia. Toda vez que você tiver que mexer em um cabo específico, vai ter que tirar tudo e mexer em tudo de uma vez. Não tem jeito. Agora que eu já te mostrei algumas opções disponíveis para organizar o seu setup, eu quero falar um pouco sobre como eu fiz para organizar o meu setup. Mas antes, por favor, curte esse vídeo, comenta e compartilha com alguém. Praticamente todo mundo que tem PC em casa sofre com essa questão de arrumação de cabo. E lembrando que tem link de compra para tudo aqui embaixo na descrição, e agora vamos voltar a falar de organização. Tá, agora como que eu fiz para organizar toda a bagunça que mostrei no início? Bom, aqui eu tenho um desafio um pouco maior, que provavelmente você não tem na sua casa, que é esse gabinete pequeno do meu PC, chamado de Mini ATX. Ele faz todas as entradas ficarem mais próximas do chão, deixando o espaço ainda maior para os cabos ficarem pendurados. Como eu falei antes, a mesa daqui já tem uma calha embutida, então eu passei o cabo do mouse, que é o maior cabo que tem aqui, por dentro dela. Como eu sou destro e o gabinete está no canto esquerdo de setup, o fio do mouse precisaria cortar a mesa inteira até chegar no gabinete. Então passei ele por dentro da calha para disfarçar. Mas não foi fácil assim com todos os fios. O da webcam, por exemplo, é grande, mas não a ponto de eu conseguir esconder da mesma forma. Então eu precisei pensar em como fazer isso por fora. Aqui eu tive a ideia de deixar todos os fios, que não são tão grandes, atrás do pé da mesa, que fica encostado na parede, e prendê-los com a fita de velcro. E eu resolvi usar essas tiras específicas porque nós aqui do estúdio sempre precisamos carregar os equipamentos para lá e para cá. Então os setups estão sempre mudando. Mas se na sua casa você tem mais fios e sabe que vai ficar um bom tempo sem mexer em nada, vai fundo na abraçadeira de nylon. Outra opção boa seria usar os passadores adesivos, que como estamos falando de uma superfície de metal, ele cola bem sem grandes problemas. Então o resultado final foi esse. Deu para esconder bem os cabos e no meu caso ainda mantive a possibilidade de tirar ou colocar os fios com facilidade. E agora aí na tela eu estou mostrando para vocês quanto eu gastei nos dois cenários, o mais básico e o que a gente gastou um pouquinho mais. Eu espero ter te ajudado a ter mais ideias para organizar o seu setup e não esquece que aqui embaixo tem link para tudo na descrição. Grande abraço e até mais!